3, 2, 1, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos à Sociedade do Caminho, mais uma quarta-feira. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2025. É uma grata satisfação tê-los aqui. Vamos Instagram avisando aos nossos seguidores que nós estaremos começando a live. Oi, Thelma, tudo bem? Oi, tudo bem? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Boa noite, te vendo e ouvindo perfeitamente. Deixa eu convidar a Georgette aqui. Então, podemos começar? Podemos. Oficialmente, podemos começar? Antes de começar, me perdoem, gente. Eu não sei o que aconteceu, eu sou meio leiga nessas coisas, minha primeira live, estou nervosa e não sei o que aconteceu aqui. Tá, vamos lá. Vamos por partes. Bom, inicialmente, eu queria agradecer vocês duas de estarem aqui, nesse momento, presentes aqui. Eu sei que a primeira vez na live sempre é um momento assim, de ansiedade, dificuldade para todo mundo, mas isso é a coisa mais natural do mundo, isso é a coisa mais difícil, é uma coisa mais natural do mundo, isso às vezes é difícil para algumas pessoas, e só para acalmar vocês, todos que participaram de lives comigo nas últimas lives, nos últimos tempos, eu acho que só teve uma pessoa, uma apenas, que já tinha feito uma live antes. Para todos foram primeiras vezes. Então, eu sei como é que é isso, e essas coisas acontecem ao vivo e é a coisa mais comum de acontecer. Então, fiquem tranquilos, respirem profundamente, vamos bater um papo, vamos voltar a ter a oportunidade de voltar. Vamos bater um papo, vamos ter a oportunidade de voltar no tempo para que a gente possa conversar e trocar experiências e voltar no caminho de Santiago que nós fizemos em 2022. Certo? Certo. Muito bem. Certo. Muito bem. Então, gente, vamos começar. Eu estava iniciando a live aqui enquanto você não entrava com a Thelma. Então, eu estava agradecendo a presença de todos, né? Então, eu não vou, como a gente já passou um tempinho, eu já tinha me apresentado, queria apresentar, vou tomar a liberdade de apresentar a Thelma e a Georgette. Ambas fizeram o Caminho de Santiago comigo em 2022. Foi uma grande honra conhecê-las no Caminho de 22. A amizade que se fazem no caminho são amizades para a vida toda. É uma grande irmandade, né? Então, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer lá, fazer vários trechos do caminho juntos. E essas duas pessoas, para mim, foram fundamentais na realização do meu caminho. Me ajudaram muito. E, assim, eu devo muito a elas, assim, tá, o sucesso do caminho, como eu devo a todos os peregrinos. Quem é peregrino, quem fez o Caminho de Santiago sabe que a gente compartilha cada momento do caminho com peregrinos diferentes. A gente conhece várias pessoas e cada uma dessas pessoas tem um significado muito especial e tem, assim, uma participação muito especial na realização do caminho. Então, eu agradeço demais a vocês. Como eu sempre gosto de falar de números, né? Nós fizemos o caminho em 2022, não é isso? Nós começamos o caminho no dia 12 de abril de 2022. Para vocês terem uma ideia, saíram no ano de 2022 28 mil peregrinos, mais ou menos 28 mil peregrinos saíram de Saint-Jean-Pied-de-Port, no ano inteiro, 28 mil. Desses 28 mil, 12.663 foram mulheres. Então, vocês foram 12.661, mais vocês duas. Foram mulheres que tiveram a coragem de atravessar as fronteiras, né, e fazer o Caminho de Santiago todo saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port. Apenas 20, se você somar tudo, apenas 28 mil pessoas fizeram isso. Eu falo apenas porque o Caminho de Santiago, na maior parte, nos anos, tem dado mais de 400 mil pessoas. Então, assim, uma pequena parcela desses peregrinos começam de Saint-Jean. E muito me impressiona muito me impressiona todos os peregrinos que saem de Saint-Jean-Pied-de-Port, fazendo 30, 34, 40 dias de caminhada, né? E principalmente vocês, que eu tive a oportunidade, a honra de compartilhar uma boa parte do meu caminho com vocês. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, né? É a primeira pergunta que eu sempre faço a todos os peregrinos, seja na associação, seja na confraria, seja aqui na live. Todos os peregrinos eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço é: como surgiu o caminho
de Santiago na vida de vocês. Georgette, eu vou começar por você essa pergunta. Tá bom. Só para quebrar o gelo, Para tirar meu nervoso aqui. Então, gente, eu tenho visto que o Godinho pergunta isso para todo mundo, e eu tenho pensado nisso faz algum tempo. Quando que eu descobri o caminho? E eu não consigo me lembrar. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi falar de Caminho de Santiago. Não li livro, não tinha visto filme. É como se eu sempre soubesse que ele existiu. E eu sempre tive esse desejo de estar lá no Caminho de Santiago, de fazer todo o caminho. Não tinha nenhum projeto definido, assim, mas eu sabia que um dia eu ia conseguir. Alguns momentos da minha vida eu achei que seria impossível, mas graças a Deus o caminho continuou me chamando e eu consegui participar, fazer o caminho. Muito bem. Thelma, e aí, como é que surgiu o caminho na sua vida? O caminho surgiu nos anos 90, início dos anos 90, com um livro que falava sobre o caminho. E essa vontade de fazer esse caminho foi fomentada, mas assim, quando eu fiz o caminho mesmo, eu nem estava pensando mais no caminho. Lá nos anos 90, me deu uma vontade enorme de fazer o caminho, mas aí o primeiro caminho que eu fiz foi em 2016, e eu nem estava pensando nisso. Eu fui através de uma amiga que eu falei para ela que eu tinha vontade de fazer esse caminho, e em 2015 ela fez o caminho com o marido. E aí a irmã dela queria fazer o caminho, e a irmã dela é obesa, não ia conseguir fazer todo o caminho andando, e ela resolveu alugar uma van e convidou 8 pessoas, né, mais 7 pessoas, para fazer o caminho junto. Como eu trabalhava na época, eu só tinha 30 dias de férias, para mim foi perfeito, porque fizemos até Sarriá, nós fizemos parte a pé, parte de carro. Então, dava 70 quilômetros, mais ou menos, por dia. Okay. E os últimos 100 quilômetros nós fizemos a pé para receber a Compostela. Então, esse foi o meu primeiro caminho. O segundo caminho foi pós-pandemia, né? Ficamos engaiolados, enjaulados lá aos 2 anos. Exatamente. E aí eu estava assim, queria bater asa. E aí uma das coisas que eu queria fazer era novamente o caminho, mas agora todo o caminho a pé. Foi um desafio porque eu não fiz o caminho todo a pé. Acho que uma semana, porque foram 3 dias e depois mais 3 dias, eu tive que pegar um ônibus e ficar parada esperando vocês chegarem, porque eu fiquei doente. Primeiro com sinusite e a outra vez com as bolhas, né? As famosas bolhas, que não tinham acontecido no primeiro caminho. E então eu vou fazer outro. Agora eu já estou planejando que eu vou fazer outro caminho para fazer inteiro a pé. Beleza. Não vou fazer de ônibus. Beleza. Já aproveitando só o gancho aqui, que está indo qual o caminho? Francês novamente? Sim. Tá bom, beleza, ótimo. Ótimo. Eu já pensei em fazer o português, mas assim, eu penso, mas aí eu falo, mas o português é 15 dias. Não, eu quero o francês mesmo. Tá bom, depois a gente conversa sobre isso, de repente sai de Lisboa, hein? Que tal? Então, aí dá um pouquinho mais de dias, né? Dá. Muito bem, gente. Beleza. E assim, o que decidiu, o que você já explicou, mas por que do francês? E por que do Saint-Jean-Pied-de-Port? Como eu disse, pouca gente sai, relativamente pouca gente sai, né,
de Saint-Jean. Por que Saint-Jean? Por que Saint-Jean? Por que França? Por que os 800 quilômetros? Por que caminho francês? Georgette? Então, para mim, o caminho que eu conhecia era o caminho francês. Eu fui conhecer os outros caminhos depois, bem mais tarde, quando algumas amigas vieram me contar, e algumas fizeram os últimos 100 quilômetros só, outras fizeram o português, aí que eu fui descobrir. Então, na minha memória de caminho, sempre foi o francês. Então, ele tinha que ser completo. Tinha que ser completo. E encontrei uma amiga, uma companheira que que topou fazer esse desafio comigo. Nós fomos juntas daqui. Foi na minha comemoração do meu aniversário de 49 anos. Estava eu e mais duas amigas da mesma idade, e nós comentamos que no ano seguinte a gente ia fazer 50 e que a gente precisava comemorar. A mais festeira já pensou numa grande festa, e a outra pensou numa viagem. Aí a viagem, para mim, a princípio, achei difícil viajar sem família, né, deixar filho, deixar marido, e não tenho muita ideia da viagem. Mas aí, no meio da conversa, surgiu o Caminho de Santiago. Eu falei, opa, essa é uma viagem que me interessa. Conversei em casa com a família e tive todo o apoio do meu marido. Meu marido me apoiou muito. Então, e a gente, desde o começo, falou, vamos fazer o caminho completo. Saindo de Saint-Jean, subindo os Pirineus, que eu acho que foi mais fácil que participar dessa live aqui. Não, e o detalhe é o seguinte, ele te apoiou muito, mas também nos apoiou, porque ele fez o teu manualzinho que tu levava, o manual, que ele criou, o manual que a gente... De onde tu tirou esse manual? Sensacional, que dizia... cidade ele que montou. Cidade por cidade, ele que montou o meu livrinho aqui. Que você encadernou, né? Você encadernou, não foi? Encadernei e levei. Contra todas as indicações de que não deveria levar peso extra, esse livrinho não deveria levar, mas levei, ele foi comigo o tempo inteiro e foi muito bacana, né? Legal, muito legal mesmo. Foi muito bom. Ele nos ajudou por carona. E você sabe que na década de 80, 90, os peregrinos, que na época que não tinha celular, não tinha pessoal, não tinha guia eletrônico, não tinha Buen Caminho, aplicativos e tudo mais, o pessoal levava o guiazinho em livro, né? Comprava o guia, às vezes não tinha nem português, só espanhol. Levava o guia. E aí o peregrino, com aquele guia pesa, né? Era tipo um guiazinho 4 rodas, um guia do caminho. E conforme as etapas iam passando, o peregrino ia arrancando as folhas e jogando fora. A cada etapa que passava, ele arrancava as folhas e jogava fora. Já passou, não me serve mais. Aí ia arrancando. Quando chegava em Santiago, o livro só tinha 2 páginas. Só tinha capa. Só tinha capa, praticamente. Muito bem. E essa é uma dúvida muito comum, né? Principalmente para aqueles que estão entrando aqui na primeira vez na live, ou estão tomando contato com o Caminho de Santiago pela primeira vez. E assim, é uma coisa natural das pessoas pensarem especificamente, quando fala de Caminho de Santiago, normalmente as pessoas falam no singular, ou Caminho de Santiago ou Caminho de Santiago. Mas é plural, são os Caminhos de Santiago, né? E quando se fala o Caminho de Santiago, na maioria das vezes a pessoa fala mais popular. Mais popular qual é? É o Caminho Francês. Por causa daquele livro que a Thelma citou, que nós não vamos citar o autor, mas daquele livro que nós não estamos ganhando para isso, né? Para fazer propaganda lá do Mago. Então, ele escreveu um livro sobre o caminho francês, o filme The Way, filme americano, também sobre o caminho francês. Então, assim, é o mais popular. Quando se faziam reportagens sobre o caminho de Santiago, falava-se do quê? Normalmente sobre o caminho francês. Então, assim, da mesma forma que ficou marcado na sua mente caminho francês, que tinha que ser, na minha também ficou quando eu vi o programa da Marília Gabriela, SBT Repórter,
onde ela até citou que são as rotas que levam a Santiago, mas ela falou especificamente do caminho francês. Então, para mim, aquilo ali era o caminho de Santiago e era aquilo que tinha que ser, que era o que tinha que ser feito, né? Então, assim, legal, muito importante isso. Agora, vamos lá. Tá. Saint-Jean, fazer o caminho completo. Primeira etapa, né? Tanto que o tema da nossa live, qual é o tema da nossa live? Olha só, cruzando fronteiras, a jornada de duas peregrinas pelo caminho francês. Cruzamos fronteiras. Cruzaram fronteiras aonde? Logo no cartão de visitas do caminho, no primeiro dia, na primeira etapa, saindo de Saint-Jean, indo a Roncesvalles. Porque podia ter começado em Roncesvalles, mas começaram em Saint-Jean. Como é que foi a experiência de vocês no Pirineus, hein? Como é que foi? Conta para as pessoas como é que foi essa experiência. Thelma, vou começar pela Georgette de novo, porque a tua história é um pouquinho mais longa. Então eu vou começar. Você tem um traumazinho dos Pirineus. Então eu vou começar pela Georgette primeiro. Georgette, por que Pirineus? Como é que foi? Por que Pirineus? Foi muito engraçado, porque a primeira pessoa que eu falei que tinha feito caminho, depois que eu concretizei o desejo de fazer esse caminho, foi uma moça que fez. Ela desistiu no terceiro dia porque ficou doente. E ela disse para mim que Pirineus é terrível. E ela me recomendou, não comece por Pirineus. Mas eu achei que se não fizesse Pirineus, o caminho não estaria completo, né? Tinha que ter feito. E foi muito válido. Eu digo para todos que vão fazer, comecem por lá, porque lá quem passa por lá está preparado para fazer todo o resto do caminho. A gente pegou um dia muito frio, com muita chuva. Uns dias antes, o caminho, a rota dos Pirineus, inclusive, estava fechada por conta da neve. A gente não sabia nem se ia conseguir subir os Pirineus naquela manhã, mas graças a Deus estava aberto, apesar do frio. E do frio, da altimetria, muita subida. Mas, assim, eu estava tão empolgada, eu estava tão emocionada de estar lá, que isso tudo foi me levando, quando a gente vê, a gente já está lá no topo. Caí, tive um tombo lá, caí, mas no momento que eu caí sentada no chão, já tinham duas mãos de peregrinos já me dando a mão para me levantar, que é uma coisa muito bacana do caminho, a gente sempre tem alguém ali para ajudar. Então, foi muito gratificante chegar lá em Roncesvalles, quebrados, mas é muito emocionante. Mas a história da Thelma é mais interessante nesse Não é questão de ser interessante. Não é questão de ser interessante, eu sou também interessante, mas a questão a da Thelma vamos dizer, daquele suspense, né? Daquela sensação de suspense, né? Então é o seguinte, deixa eu te falar, deixa eu perguntar, Georgette, tu lembra a hora que vocês chegaram lá em Roncesvalles? Era umas 6 da tarde, né, Thelma? Era final de tarde. Era final de tarde. Era umas 4, 5 horas, acho. Mas não, acho que era mais. Era mais, porque eu perdi a missa. E aí a gente entrou, nós fomos tomar banho e tal, quando eu vi, tinha passado a hora da missa que eu queria ter assistido. Mas é que nós chegamos e fomos direto lá para a casa do peregrino para pegar a nossa... o passaporte do peregrino, esqueci o nome. Tá. Entendi. A credencial. Né? É a credencial. Então, eu acho que ali foi que a gente demorou um pouquinho e por isso que você acabou perdendo a missa, porque primeiro a gente foi pegar a credencial e depois a gente foi pro albergue. Você está falando de Saint-Jean ou de Roncesvalles? Estou falando de Roncesvalles. De Roncesvalles, desculpe. Eu achei que era de Saint-Jean. Em Roncesvalles nós chegamos umas 6, 6h30. Chegaram um pouquinho antes de mim, eu cheguei 6h30. Cheguei 6h30 lá. A gente era umas 6 horas, passando das 6. Tá, muito bem. Vamos lá, Thelma. Como é que foi sua experiência nos Pirineus? Conta pra gente.
Então, no primeiro caminho que eu fiz, nós não pegamos os Pirineus. Foi até interessante, porque nós estávamos num albergue que era já na subida, já fora da cidade e já na subida, e todo mundo subindo e a gente descendo, porque a gente não ia pegar os Pirineus. E aí as pessoas já olhavam assim meio estranho para a gente, porque em vez de subir, a gente estava descendo. Mas ficou aquela vontade, né? Claro. Eu quero fazer os Pirineus. Isso. Bom, 2016, eu era 6 anos mais nova, né? 6 anos mais em forma. Eu fiz o primeiro caminho, como parte era de carro e parte a pé. A parte que eu fazia a pé, eu estava saltitante, né? Ia super de boa. Então, se eu tivesse feito os Pirineus naquela época, talvez eu tivesse feito com facilidade. Mas o fato é que 2022, 6 anos passados, e eu lá achando que eu tô lá em 2016 e eu vou fazer os Pirineus, né? Eu vou fazer o caminho inteiro. E já no começo da subida, assim, eu já comecei a passar mal, porque, primeiro, já um alerta para quem vai. Mochila, gente. A mochila, quanto menor for o peso da mochila vazia, melhor. Porque a minha mochila vazia já tinha 1 quilo e alguma coisa. E ela tinha uma placa de ferro, era assim, a mochila top. Mas top não serviu para mim, entendeu? A mochila era muito pesada e muito vento, muito frio, muita chuva, muita pedra, e eu comecei a entrar em desespero. Embora eu tivesse saído junto com a Georgette e com a Magda, e mais uma anja que caiu do céu da Romênia, que não, a gente nem conversava, porque eu não estava falando inglês, não estava falando espanhol, não estava falando nem português, né? Aí chegou numa parte da subida e eu estava já desistindo. Eu ia voltar, eu ia desistir, eu já estava entrando em desespero, e essa romena me pegou pelo braço e step by step, slowly, essa foi nossa conversa. Não olhe para trás, não para, passinho de formiga, a gente dava, ela andava no passinho de formiga junto comigo, segurando no meu braço. E ela me carregou a subida e a descida. E no outro dia eu encontrei com ela, porque a gente estava na mesma baia, né? Daí eu estava lá conversando com ela, aí eu já estava começando a falar, né? Me expressar. E eu estava muito agradecida, porque se ela não estivesse ali, eu teria desistido. Eu acho que eu tinha sentado e tinha deixado as pedras me levarem para baixo, e eu não ia fazer esse Pirineus de forma alguma. E quando chegou no outro dia, ela falou para mim que ela precisava andar mais rápido, porque ela tinha os 30 dias só para fazer o caminho dela. Então, que ela não ia mais encontrar com a gente. Eu paguei um café para ela, de agradecimento, porque no caminho a gente não tem nada, né? O que a gente tem é o amor que a gente tem para dar. Exatamente. E paguei o café para ela e ela foi embora, e eu não falei mais com ela até um dia em agosto. E o caminho foi em abril. Quando chegou em agosto, mais ou menos isso, agosto, eu estava lá no meio da Europa, lá, e o meu filho estava comigo, e o meu filho ia passar uma semana num evento, e eu ia ficar lá à toa. E ele falou: mãe, arrume um lugar para ir. Eu entrei no WhatsApp, chamei ela. Oi, Madalena, tudo bem? Não sei o quê. Você está em Bucareste? Ela, tô. Eu falei: eu vou para tua casa. Ela,
venha! Ficou me esperando. Eu peguei um trem, fui para Bucareste e foi, assim, inusitado. Ela só faltou me carregar no colo. Quando eu fui embora, nós fizemos vários passeios, nós fomos ao Castelo do Drácula, né? Que é o nosso sonho de infância, né? Conhecer aquelas coisas todas. E no dia de ir embora, ela chorava copiosamente. E eu também. Muito bem. E aí agora a gente se fala, mas infelizmente ela está bem longinho, né? Tá certo. Mas eu espero vê-la um dia. Com certeza. Novas oportunidades terão, com certeza. Ou seja, são os anos que aparecem no caminho, né? A gente fala que a gente vai para o caminho, às vezes, sozinho, né? A gente acha que vai sozinho, né? As pessoas vão com medo de ir sozinhos, mas, na realidade, no caminho você nunca está sozinho. Você está sempre amparado por outros peregrinos, e os outros peregrinos passam por você e te ajudam. É uma grande rede, né, de apoio e de suporte, que os peregrinos, uns cuidam dos outros, né? Então, os peregrinos cuidam de si, né? E essa questão da comunicação, apesar de você não estar querendo falar inglês e tal, não passou um dia, 2 dias, 3 dias, você já está falando a língua do caminho. A língua do caminho são todas as línguas, porque todo mundo tem o interesse e a vontade, e a boa vontade de conversar e de interagir, né? Tivemos uma pergunta aqui do Renato. O Renato botou assim, eu vou até responder por vocês. Ele perguntou assim, vocês levaram a mochila nos Pirineus? Sim, elas levaram a mochila nos Pirineus. Eu também levei a mochila nos Pirineus. Chovendo muito, cara. Muito frio, muito peso. Foi uma loucura, foi uma loucura. O vento me empurrava para trás, o vento. Exatamente. E o peso da mochila foi crucial para que eu sofresse mais. Talvez se eu não tivesse levado a mochila, eu tivesse subido aquilo, assim, de uma maneira, lógico, sofrendo, mas com menos sofrimento e não tivesse pensado em desistir. Mas a mochila, para mim, foi crucial ali. Foi o que determinou que eu não queria aquilo para mim. Mas, na verdade, ter levado a mochila foi a falta de experiência mesmo. Porque eu não sabia como funcionava a questão de despachar mochilas. Isso. Eu achava que tinha que ter alguém lá no albergue de manhã para receber a nossa mochila, para a gente poder deixar lá, e não tinha ninguém no albergue de manhã. Tinha lá a mesa do café posta, mas não tinha uma pessoa lá. E eu não sabia que poderia ter deixado lá, com envelopinho, com dinheirinho lá, que ela levaria, que seria levada a mochila. Eu não sabia que era assim. Então, vamos de mochila. Exatamente. É um aprendizado, né? A gente, no primeiro dia, a gente não se liga muito nisso, né? Depois a gente vai pegando os macetes durante o caminho, né? É a questão do despachar a mochila, né? A gente vai começando a aprender como é que funciona durante o caminho. Eu botei aqui, fiz uma anotaçãozinha aqui, quando a Josete falou, o Pirineus é o cartão de... para mim, Pirineus é o cartão de visitas do Caminho de Santiago. Né? A primeira etapa do caminho francês. Pirineus é o cartão de visitas. E ela falou assim, se você passa pelos Pirineus, a Georgette falou, você está preparado para tudo que pode acontecer durante o caminho. E é a mais pura verdade. Você faz os Pirineus, você tem a questão do esforço físico, da ansiedade, do frio, da chuva, da neve, e aí depois desce, você tem a descida, né? E você tem toda aquela ansiedade, aquilo tudo, todo esforço físico, toda aquela dor de aprendizado, e acaba que no final do dia você consegue superar esse primeiro dia, você fala assim, porra, nada mais me abala, né? Você fica o super-homem, né? Ou a super-mulher, né? Da Mulher Maravilha. Você chega e fala assim, nada mais me abala e nada mais me assusta durante o caminho de Santiago. Muito bem. Vamos lá, posso fazer outra pergunta para vocês? Como foi a preparação física e mental de vocês para esta jornada? Thelma, por favor. Eu? Nas 2 vezes, para falar a verdade, se a gente for ver tecnicamente, eu não fiz preparação nenhuma, porque eu andava 8 quilômetros por dia no asfalto e sem mochila, e era isso que eu fazia. Tá. E chegar lá não é nada disso, você não vai andar no asfalto, você vai levar mochila, você vai andar de bota, né?
E então eu não me preparei. Acho que por isso também sofri, né? Tem uma observação aí para fazer, que é a época do ano que a gente fez. Porque nós começamos com um frio e terminamos já entrando num calor, vamos dizer assim. Quem faz em setembro, outubro, começa no calor e termina no frio. Entendeu? Então, talvez os Pirineus em setembro ou outubro seja mais fácil de fazer, porque você não vai pegar neve, você talvez não pegue tanto vento, não pegue tanta chuva, né? Então, a gente pegou uma época... Então, é legal se aclimatar antes de subir os Pirineus, porque o frio realmente era um frio cortante, assim, mas eu não posso dizer que eu me preparei. Eu acho que eu me preparei, assim, psicologicamente. Eu vou, eu quero, eu vou. E foi só o eu quero, eu vou que me levou. Não fiquei planejando muita coisa, não planejei nada, para falar a verdade, só de pegar o táxi para chegar de Pamplona até Saint-Jean. E o resto eu queria sem plano também, né? Não queria ter planos. Posso fazer outra observação? Até o ano a primeira vez que eu fui, as regras do peregrino eram assim: no albergue, o hospitaleiro manda e o peregrino obedece. Tanto que em Roncesvalles isso ainda vale, porque a moça fala, você vai jantar naquela cadeira. Ela põe você na cadeira ainda, para tomar a sopa da noite. No café da manhã, ela também separou a gente. Eu fui com a Madalina, e você, a Magda e a Georgette estavam lá no outro restaurante, determinado por eles. Então, tinha uma regra que era muito forte, que era o hospitaleiro manda e o peregrino obedece. E eu vejo que hoje já não tem tanta coisa. E outra coisa também que era, o peregrino tinha que ser raiz, tinha que levar mochila. E eles eram criticados quando eles não levavam a mochila, porque daí são os peregrinos Nutella. Mas, sendo Nutella, sendo raiz, o que vale é fazer o caminho, né? E hoje eu vejo que não tem tanta... Essas regras não são muito... não são, não. Porque, inclusive, a gente fala normalmente que a gente tem que respeitar o corpo, né? Nos respeitar, né? Então é óbvio, se você tem o objetivo, qual é? Fazer o caminho de Santiago, peregrinar pelo caminho de Santiago. Se naquele dia você está com dor nas costas, dor no joelho, com algum problema, está cansado, ou se você vai andar 33, 34 quilômetros, naquele dia, se você julga por necessário despachar a mochila, deve despachar a mochila. Então você tem que ter o respeito de você se entender, claro. Respeitar o seu corpo, né? E a humildade de reconhecer que, não, hoje eu preciso despachar a mochila, e tenho que fazer com a mochila pequena e despachar a minha mochila. Então a gente sempre fala isso, que cada um faz o seu caminho, cada caminho é um caminho individual, cada um é cada um, cada caminho é um caminho diferente para cada pessoa tem uma complexão física diferente, problema de saúde diferente, né? Então cada um tem que fazer o seu caminho. Não vou criticar porque eu despachou mochila ou não despachou mochila. Eu despachei naquele caminho, no nosso caminho, eu despachei mochila em 1/3 das nossos trajetos, né? E num dos trechos que eu despachei a mochila, eu carreguei a tua. Então essa não conta, porque eu tive que carregar a tua. Carregou o peso. Que por sinal era uma boa, para mim era uma boa mochila, tá? Para mim era uma boa mochila. Deu vontade de sair correndo com ela, eu vou ficar com a tua mochila e sair correndo, vou fugir com ela. Georgette, conta para mim, Georgette, qual foi a preparação física e mental que aconteceu para a sua jornada? Eu me preparei caminhando. Eu caminhei muito, caminhava todos os dias, nos últimos 3 meses mais intensamente. Nos últimos 3 meses, eu e a minha
colega, que é a Magda, nós caminhávamos todos os dias uns 10, 12 quilômetros no final da tarde. Eu levava a minha mochila com peso, então eu treinava nesses últimos 3 meses todos os dias com a mochila pesada e a bota. E alternando a bota com outro tênis para não gastar demais a bota, né? Porque ela tem que estar usada, amaciada, mas eu tinha medo de gastar demais. Mas ela durou até o final do caminho tranquilo e já fiz outras caminhadas e quando saio caminho com ela. Então, a preparação física foi caminhando mesmo. Talvez eu tenha negligenciado com a musculação, porque no primeiro dia dos Pirineus, a gente sobe muito, mas tem uma descida muito forte. No segundo dia, tem outra descida muito forte. E nessas duas descidas, eu passei a sentir dor no joelho. Assim, a ponto de... Foi o dia, quando nós saímos de Pamplona, eu achei que eu não ia conseguir mais terminar o caminho, que eu ia ter que parar, porque era, assim, uma dor terrível. E eu estava carregando a mochila, porque ainda estava naquele pensamento que a mochila tinha que ir comigo. Nesse dia, eu tive também um anjo, como diz a Thelma, né? Uma peregrina que eu conheci naquela manhã, quando nós saímos do albergue, eu não conhecia ela antes. Ela veio caminhando com a gente e ela tinha despachado a mochila dela, porque ela não queria levar peso. E aí eu estava meio desesperada lá, ela pegou a minha mochila e carregou a minha mochila para mim. Subiu até quase lá no Alto do Perdão, né? Ela levou a minha mochila. Alto do Perdão, exatamente. Exatamente. Ela carregou a minha mochila. Então, assim, uma pessoa que não me conhecia, que não tinha obrigação nenhuma, mas o caminho tem dessas coisas, né? O caminho é meio mágico. Sempre aparece alguém que vai te socorrer quando você precisar. E a preparação mental é importante também, porque lá a gente fica com as emoções muito afloradas. Tudo é muito intenso. Tudo é muito intenso. O cansaço físico, principalmente no começo, a diferença do clima, que a gente sente bastante, a distância da família, saudades, então as coisas ficam intensas. E eu digo isso até para preparar quem quiser fazer o caminho, porque teve um episódio que eu perdi o controle completamente. E tive uma briga feia, justamente com essa peregrina que carregou a minha mochila. Assim, perdi o controle, a gente discutimos muito no albergue. Depois a gente pediu desculpas para ela, nós conversamos, fizemos as pazes lá mesmo no caminho, né? Ela veio caminhando desde aquele dia da saída de Pamplona, ela foi caminhando conosco até a chegada em Santiago. A gente fez as pazes no caminho, chegamos, foi tudo bem. Mas, então, a gente tem que ficar um pouco atento a isso, porque as emoções ficam muito afloradas. Verdade. Essa questão das emoções é muito importante mesmo. E até um questionamento, mas é uma coisa que a gente sempre discute aqui e sempre fala, né? É a questão de fazer o caminho, né, em grupo ou caminho sozinho, né? Então, é uma coisa que há controvérsias, tem gente que prefere fazer em grupo, tem gente que prefere fazer em dupla, tem gente que prefere fazer sozinho. Só que eu vou voltar àquela observação anterior, não existe o sozinho, né? Sozinho, você nunca está sozinho no caminho fechado, mesmo que vá sozinho, sai do Brasil, pega um voo como eu, e só vai sozinho, mas você chega, como a Thelma, saiu daqui sozinha, foi para lá, chega lá, a gente é acolhido, a gente acaba sendo acolhido, e a gente acaba encontrando os outros peregrinos, e uma grande família, e a gente continua. Mas como toda grande família, há momentos de estresse, há momentos de dificuldade, de desentendimento, alguma coisa nesse sentido, então é a coisa mais natural. Sabe por que a coisa é tão intensa no caminho? Se a gente fizer uma analogia, o caminho de Santiago vamos dizer assim,
na parte da vida, né? Se a gente pegar o caminho de Santiago como se fosse uma vida, no caminho de Santiago inteiro. Então, cara, é muito intenso, eu sei, são muitas emoções. Deixa eu falar qual foi a analogia que nós fizemos para gente se divertir, né? Não sei se você lembra. Porque com a gente aqui tudo acabava em risada, né, Godinho? Não tinha tempo quente com a gente. Mas no dia da briga, era um Big Brother, gente. E alguém ia pro paredão naquele dia. Não, e o detalhe, só que eu não estava nesse dia. O Godinho não estava. Eu passei a entender. Desistiu, ele pediu para sair, ele pediu para sair. Eu pedi para sair, cara. Eu passei a entender o que acontece lá naqueles realities lá, por que brigam dentro daquela casa, porque as coisas ficam intensas mesmo. A flor da pele, né? A flor da pele, né? Muito bem, muito bem. Vamos a outra pergunta aqui. Vamos abafar esse caso. Vamos para outra pergunta. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. É caminho de Santiago. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Vamos. Assim, em algum momento vocês pensaram em desistir do caminho de Santiago? A Thelma já deu spoiler dela nos Pirineus. Né? Georgette, você em algum momento pensou em desistir do caminho? Não, de jeito nenhum. Inclusive, o dia que eu tive a dor no joelho, eu me desesperei porque eu fiquei com medo de não conseguir. Exatamente. E isso foi muito difícil para mim. Mas desistir, nunca. Eu falei exatamente como também. Depois que eu desci dos Pirineus, cheguei em Roncesvalles com meu joelho doendo muito também. E assim, enquanto eu tivesse condições de andar, e mesmo que talvez eu não tivesse condições de andar, tivesse que botar uma muleta, eu acho que eu ia de muleta, mas eu com dor no joelho e tudo mais. Mas a gente ia dar o nosso jeito de ir de muleta, né? Muito bem. Outra pergunta aqui, ó, bacana para vocês. Essa vocês vão ter que resgatar, vão ter que voltar no tempo. Qual foi o momento mais marcante para vocês da peregrinação? Tirando o Big Brother lá, Esquece o Big Brother. Tirando o paredão, qual foi o momento mais marcante do caminho de vocês, cara? Bom, para mim foram vários, né? O primeiro dia, Pirineus, foi muito emocionante. Saber que eu estava lá foi muito emocionante. Teve um dia que a gente parou numa igrejinha bem simples, porque a gente entra em igrejas muito luxuosas, muito lindas, com muito ouro, né? Mas a gente entrou numa igrejinha bem simples. Tinha uma senhora, que acho que era uma freira, que fazia uma oração individual para cada peregrino e dava uma medalhinha, que é essa aqui, que foi nos acompanhando até o final. Esse dia foi muito marcante para mim. O dia da chegada, sem dúvida, a missa com bota-fumeiro, muito especial. Mas assim, foi com bota-fumeiro. O mais especial para mim, o mais significativo, foi o dia que nós chegamos na Cruz de Ferro e eu depositei lá as minhas pedras. Para quem não sabe, existe um ritual do caminho que o peregrino, desde o primeiro dia, carrega uma pedra representando todos os seus... tudo aquilo que quer deixar lá, né? Todos os seus problemas, seus sofrimentos e todo esse peso. E carrega essa pedra e deposita aos pés dessa cruz, né? Então, esse dia, para mim, eu já levei a minha pedra do Brasil aqui. Minha pedra já foi comigo daqui. E foi um dia, assim, muito significativo, né? Eu deixei lá algumas coisas e, assim, foi um dia que eu pedi para as minhas companheiras para chegar lá sozinha. Eu já fui antes, né? Deixei que elas fossem na frente, fui sozinha, já fui fazendo minha meditação. Cheguei lá, deixei a minha pedra lá, depois continuei o caminho mais um trecho sozinha e foi muito bom. Esse é o dia, para mim, foi o mais significativo. Legal. Thelma? Bom, logicamente, um dia muito significativo para mim foi os Pirineus. Eu encontrar a Madalina foi, para mim,
foi surreal. Mas, para fechar com chave de ouro, a partir de um momento do caminho, o Godinho se separou de nós. E a partir de um momento do caminho, eu me separei delas. Então, o Godinho ficou 2 dias na minha frente, as meninas 1 dia na minha frente, e eu fui a última a chegar a Santiago. E, bom, teve muita história até eu chegar lá, nem vou contar, mas aí eu cheguei e fui sentar lá na praça, eu fui sentar lá numa coluna, e aí eu comecei a mandar mensagem para a Georgette, que eu tinha chegado e não sei o quê, e eu olhando, e ela respondendo, e eu olhando, e assim, não sei por que eu levantei a cabeça, era que eu levantei a cabeça, assim, tinha um paredão, assim, com 5 pessoas na minha frente, me esperando que eu visse, né? Eu estava super cansada e estava lá o Godinho, a Magda, a baixinha, sempre esqueço o nome dela. A Roberta, o Godinho, a Magda, a Roberta e a Georgette, os 4 ali na minha frente para me receber na praça, porque, gente, a praça é um negócio assim, você chegar em Santiago é surreal. E aí, os 4 lá me esperando para a gente confraternizar juntos. Então, esse dia, para mim, foi muito marcante. Muito mesmo. Foi um dia muito feliz. Muito feliz. Essa é uma pergunta difícil para muitos, né? E para todo peregrino que faz o caminho, e fez o caminho. Quando a gente pergunta assim, escolhe um momento marcante do caminho, um momento que marcou bastante, e aí você para pensar, pô, mas foram tantos, né? Foram tantas sensações, foram tantas emoções vividas no caminho, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de escolher um. Pô, eu só posso escolher um momento? Só pode escolher um momento. Qual aquele? É óbvio que Santiago é um momento, Pirineus é outro momento, Cruz de Ferro é um momento, Alto do Perdão é um momento. Não, eu vou falar de um momento, Godinho, eu vou falar de um momento. Fala. Que foi marcante. Eu tenho 2 momentos, mas vou falar primeiro de um momento que não tem uma... É uma coisa que é só da gente, não é o Alto do Perdão, não é a Cruz de Ferro, não é o Cebreiro, é nós. Isso. Foi em Pamplona, no dia do seu aniversário, a gente entrar naquele lugar com aquele fotógrafo, e a gente tirar aquelas fotos, gente, aquilo para mim foi tudo, tinha que ser filmado. Muito bom. Foi uma pena que a gente não filmou aquilo. Porque teve todo um contexto. Agora, teve o seu aniversário, e daí você já não estava junto, mas teve o meu aniversário, que a gente só se viu de manhã, e eu fiquei esperando, né? E... você me deu um feliz aniversário, etc. Só que as meninas chegaram à tarde e nós fomos num restaurante à noite, que o restaurante era muito concorrido e quem sentava na mesa não queria levantar, e a gente lá morrendo de fome, e aquilo não dava, e era lá que tinha comida vegetariana. E aí eu fui até o balcão e eu falei para o cara assim... olha, a gente precisa comer, hoje é o dia do meu aniversário. Daí ele já se movimentou, a Magda, sei lá, as meninas falaram com ele, e ele apagou todas as luzes. Na hora que a gente sentou na mesa, escolheu a comida, eu escolhi um hambúrguer, ele veio com um hambúrguer, com uma vela em cima, as luzes apagadas, e o parabéns da Xuxa. Teve o parabéns da Xuxa, teve o cumpleaños, e cantaram parabéns até dizer chega, e aquele dia também foi muito marcante para mim. Emocionante. Bacana, bacana. Assim, é muito difícil, né, como eu tava, da gente escolher um momento, né? E no caso, meu momento foi o da igreja, que essa semana eu descobri o nome da igreja. O nome da igreja é de Igreja de São André Apóstolo, ou seja, uma igreja também de outro apóstolo, do André, e ela fica depois de Pamplona, ou entre Pamplona e Puente la Reina, ou entre Puente la Reina e o mais na frente.
Ao entrar na igreja, 6 dias de caminho, era a sexta etapa. Ao entrar na igreja, estava tocando uma música ao fundo, a igreja estava vazia para a gente carimbar a credencial e tudo mais. E aí, naquele momento ali, eu me emocionei demais, comecei a chorar copiosamente. Deixei minha mochila no banco, sentei no banco da igreja, e ali eu me encontrei com o caminho. Eu acho que a gente entra muito tenso no caminho, muito ansioso no caminho, às vezes, né? É viagem internacional, ou não tem a questão da língua e tal. Passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no sexto dia, acho que você já está relaxado, já está tranquilo em relação à rotina, e aí você começa a receber, né? Ficar aberto a receber todas as influências externas, né? Que você pode, né? Então, fica aberto a todas as emoções no seu entorno, né? A sensação, teu nível de sentimento fica muito mais apurado, talvez. Então, quando eu entrei naquela igreja, eu me reencontrei ou me encontrei com o caminho, dependendo para quem acredita. E ali eu falei assim, cara, eu tô no caminho de Santiago, um sonho de 26 anos, e ali eu parei, ali a ficha caiu mesmo, eu tô no caminho de Santiago. Então, assim, são momentos mágicos que o caminho nos proporciona, né? Muito bem. Eu não tinha, assim, a pergunta é nova. Por falar, a Thelma é vegetariana, né? Sim. Eu lembro disso. Então, teve muita dificuldade no caminho de Santiago por ser vegetariana? Não. Não, né? Não. Não, né? Hoje, agora, menos dificuldade ainda, mas na primeira vez, sempre tem peixe, né? Na comida sempre tem um peixe. E aí eu descobri que eu podia pedir sempre o primeiro prato, não pedir o principal. Então, se era sopa, podia escolher sopa salada, e eu não comia o prato principal e depois ia para a sobremesa. Okay. Então, com isso, eu não tive dificuldade lá no primeiro caminho, eu já não tive, e nesse segundo caminho já tinha restaurantes vegetarianos, e sempre me passa a impressão que tem uma opção da entrada, uma sopa, alguma coisa assim, que acaba sendo vegetariano, então eu não tive dificuldade. Perfeito, ótimo, ótimo. E vamos lá, gente, vamos assim, a gente já falou dos momentos marcantes, né? E assim, você já falou da questão do clima, da dificuldade do clima em abril, né? Daquele clima de transição, né? De frio para verão, né? Ou seja, a gente pegou um frio no início, 12 de abril, pegamos dia 23 de abril pegamos uma neve, lembra? A Thelma não estava, mas o Georgette, a Magda, a gente estava entre Belorado e Agés, a gente pegou uma nevezinha, uma chuva e neve, né, ao mesmo tempo, e foi um momento difícil também, foi um momentos marcantes também, né? E assim, a gente teve... Mas em relação aos albergues, o que vocês acharam em relação aos albergues? Georgette, como é que foi a sua experiência em dormir 34 dias em 34 lugares diferentes, em 34 camas diferentes? Conta pra gente. Dormir nas camas lá foi tranquilo. O que mais me chocou, assim, o que me deixava desconfortável eram os banheiros coletivos. Porque lá na Espanha, os banheiros não tem banheiro masculino e feminino, é um banheiro só que a gente tem que compartilhar. Então, eles têm as cabines separadas para banho, para o vaso sanitário, mas é um ambiente só. Então, isso foi o que no começo me deixava bem desconfortável, assim. Depois, num tempo, a gente vai se acostumando, né? E todo mundo lá é muito respeitoso também. Quem está fazendo o caminho são pessoas que estão num nível assim que é diferente. Então, todo mundo muito respeitoso. Mas o fato de dormir nos albergues, eu tive um problema que foi na escolha do saco de dormir. Eu e a Magda, a gente comprou o saco completamente errado, que foi, acho que, o maior erro na nossa preparação, assim, na compra dos equipamentos. O nosso saco era muito fininho, não esquentava, então a gente passou
frio, frio mesmo, porque nos albergues eles dão um lençol e uma fronha de um tecido de TNT transparente, né? Então, eu dormia com toda a roupa, casaco e tudo, e mais aquela meu saquinho de dormir que não servia para nada, mas enfim, recomendo que quem vai fazer pense nisso e preste atenção nesse detalhe se for fazer em tempos de frio. Fora isso, dormir todo dia não é uma aventura. Era Quer dizer que as curitibanas passaram frio no caminho de Santiago, é isso mesmo? Por incrível que pareça, eu sou carioca, eu passei frio, mas eu sou carioca, cara. A gente está aqui 42 graus hoje. Mas as curitibanas passaram frio no caminho de Santiago, não precisa levar saco de dormir embaixo de um liner, né? O lençolzinho. A gente comprou errado, porque nós ficamos preocupados com peso, e compramos o saco errado. Tá, mas é que curitibana, sem coberta, passa frio. Tá. Thelma, vamos lá. Os albergues no caminho, o que tu achou? Não, eu já estava, já como era o segundo caminho, eu já estava assim, preparada para o que viesse. Só teve um dia, que foi o dia que eu me separei delas, eu fui para Samos, né? Porque tem lá, em Tria Castela, você pode ir para Sarria ou você pode ir para Samos. Se você for para Samos, aumenta um dia na sua caminhada. E foi aí a minha separação. E eu quis, porque eu quis ficar no albergue municipal. Gente, aquilo é de pedra. Vocês não têm noção do frio que era uma geladeira. Eu passei o dia do lado de fora, porque não conseguia nem entrar lá. E quando chegou a noite, tinha umas mantas de lã de carneiro, de lã mesmo, não era de lã sintética, era de lã. E eu dormi com a segunda pele, dormi com a calça, com o casaco, com meia, no saco de dormir, que era adequado o meu, esquentava, mais a manta por cima e eu estava gelada, tremia a noite inteira e não dormi. Então aquele dia foi sofridinho para mim, porque aquele dia foi muito gelado, muito mesmo. E se eu tivesse ficado num albergue particular, eu não tinha passado tanto frio como eu passei querendo passar nesse albergue municipal. Na próxima vez eu não vou ficar no municipal. Foi o único dia. Cara, deve ter tido algum problema, que não é possível, cara. Assim, tudo bem que é pedra e tal, mas assim, tá tanto frio assim, cara, será que não falha de alguma coisa? Era assim mesmo? Eles não têm o aquecimento. Não tem aquecimento. Entendi. Em todos os outros lugares sempre vai ter um aquecimento. E lá não tem aquecimento. Outro dia me questionaram, por que você vai comprar saco de dormir para frio, se lá tem aquecimento nos albergues? Às vezes não, já está dizendo que pode ter albergue que não tem aquecimento. E outra coisa, o aquecimento para ele, gente, se está 4 graus lá de fora, 5 graus, 10 graus lá de fora, o aquecimento deles vai a 18 graus, 19 graus. Para curitibano, isso aí não é nada, isso é coisa natural, é verão. Mas para carioca, cara, 19 graus, 18 graus, já é inverno, cara. É frio. É frio demais, então tem que estar com saco de dormir mesmo. Pô, liga o ar-condicionado, bota 18 graus no quarto, e aí fica fechado com 18 graus no quarto fechado. Sem coberta nem nada. Vai morrer de frio. Muito louco isso. Não é? Mas muito bem. Eu, assim, a minha experiência dos 34 dias com relação aos albergues foi ótima, com exceção daquele lá de Agés, porque a máquina de lavar e de secar estava quebrada, e depois daquele dia sofrido de chuva e neve, chegamos no albergue, o albergue estava com a máquina de lavar e secar quebrada. E ali foi dificultoso, mas tudo bem, faz parte do caminho, beleza. Estamos chegando ao final da nossa live, lamentavelmente. Peregrino é assim, gente, peregrino quando senta para conversar e lembrar do caminho, vai passar 3, 4, 5 horas conversando. Né, Renato? Quando a gente começa a conversar, se o Renato está na live ao vivo aqui com a gente também, a gente vai ficar até meia-noite aqui batendo papo, lembrando os velhos tempos, lembrando, né, todos os passos que nós demos no caminho de Santiago. Mas assim,
Vamos lá. Eu vou inverter a ordem das perguntas aqui. Eu vou botar aqui. O que vocês diriam para outras mulheres que desejam enfrentar esse desafio? As mulheres que estão nos assistindo hoje. Vocês foram guerreiras, saíram de Saint-Jean-Pied-de-Port, atravessaram os Pirineus, chegaram a Santiago de Compostela, andaram 800 quilômetros. O que vocês diriam para aquelas mulheres que hoje pensam e têm o sonho de fazer o caminho de Santiago, mas pensam assim, cara, isso é demais para mim, eu não vou conseguir, papapá. O que vocês diriam para essas mulheres? Não só para as mulheres, não, para os homens também, tá? Tem muito cara que acha que não vai conseguir, tá? Para os homens também. Posso falar? Pode. Primeira coisa que eu diria é, quanto à segurança, é maravilhoso você andar na Europa. Tem gente que ainda vê furto. Eu nunca vi nada, porque eu sempre que eu vou para lá, eu me sinto muito segura. Talvez porque nós moramos aqui no Brasil, né? Exato. Vocês no Rio de Janeiro aí piorou, né? Mas a minha cidade também já está ficando um pouquinho violenta, e então é muito seguro as mulheres andarem. Você nunca vai estar sozinha, mesmo quando você pensa que você vai estar sozinha. Levanta na hora que todo mundo levanta, sai na hora que todo mundo sai, que você nunca vai estar sozinha. Exatamente. Então, isso é uma proteção, isso é o seu SAMUzinho particular, porque caiu, vai ter 10 lá para te carregar. Se precisar de uma foto, tem 10 para tirar foto. Sempre vai ter alguém Exatamente. perto de você. Se você esquecer, olha, eu esqueci o meu celular no banheiro. Georgette, acho que lembra disso. Eu estava andando mais rápido que elas, eu esqueci o meu celular no banheiro. Era uma rua, era uma aldeia, né? Um vilarejo com uma rua. Quando eu estou saindo do vilarejo, eu vou entrar no bosque, um carro começa a buzinar. Era o dono do lugar que eu tomei o café, com o celular, para me entregar o celular. Esse dia também foi marcante para mim. E a Georgette e a Magda estavam lá, e quando elas viram o celular, elas falaram, o celular é da Thelma, mostraram a foto para ele, uma foto minha, para ele, e ele foi atrás de mim. Então, o caminho é muito especial. Eu acho que todo mundo deveria fazer esse caminho, uma vez na vida, pelo menos. Se puder fazer mais, faça mais. Mas se você não puder fazer mais, uma vez você vai entrar num mundo diferente desse que a gente vive aqui. São 35 dias, 34, de outro mundo. Você passa num portal e vai para outro mundo. Exatamente isso. Exatamente isso. Não lembrava desse detalhe do celular, não. Sensacional, hein? Sensacional. Esse dia também foi extraordinário. O caminho é meio mágico. O caminho é meio mágico e ele nos protege. Eu sempre falo isso, ele nos protege. Então, lá no caminho, vi muitas mulheres fazendo sozinha, de todas as idades. Tinha uma senhorinha que devia ter quase uns 80 anos, ela estava fazendo um trecho, conversei um pouquinho com ela. Pessoas mais jovens, a Madalina mesmo ela foi sozinha, conheci uma espanhola, e depois que eu fiz, acho que ano retrasado, uma amiga minha curitibana aqui foi sozinha também, deu tudo certo. As pessoas lá se protegem, né? Se você sentar na beira da estrada, certamente quem passar vai perguntar se está tudo bem, se precisa de ajuda. Então, eu acho que eu digo para as mulheres e para quem quiser fazer, vão, porque não vão se arrepender. Exatamente isso. Eu lembrei de um caso, eu ia falar quando você falou do despacho da mochila, acho que foi a Thelma que uma vez botou o dinheiro na mochila que não tinha trocado, aí meteu o dinheiro na mochila e não tem o dinheiro trocado, perguntou pra gente, acho que ninguém estava com trocado para te emprestar, para te dar, e aí você, vou botar, era 4 euros, e você botou 10 euros, não tinha dinheiro trocado, botou 10 euros, né?
Aí despachou a mochila. Aí na albergue, lá no final, quando chegou lá no outro dia, quando pegou a mochila e dentro do envelope, tava o troco, cara. É uma coisa muito louca isso, né, cara? Um dia que eu esqueci de pagar, Ah, e daí no outro dia tinha um bilhetinho dentro do meu envelope, me lembrando que eu não tinha pago, e eu paguei. porra, E é sensacional isso, cara. É sensacional então, isso. É muito louco isso, é um outro mundo, é um portal mesmo, como a Georgette falou, você falou, é um portal total, né? Muito é, bem, então a resposta, resumindo a resposta, quem tem medo, quem tem receio, para outras mulheres que desejam enfrentar o desafio, mulheres e homens, a resposta é, vão, vai, coragem, que tudo vai dar certo, não é vai, isso? Beleza, vai. então vamos para a nossa última pergunta. Essa é uma pergunta que a gente busca, eu pelo menos busco a resposta desde que eu cheguei. Como o Caminho de Santiago impactou suas vidas após Compostela, após a chegada a Compostela? Como é que foi isso? Quem quer começar para a pergunta difícil? Vou começar. Vou começar, então. Essa é uma pergunta que todo mundo me fez quando eu voltei. E aí, o que mudou? O que aconteceu? E eu sempre dizia assim, olha, não aconteceu nada assim, um momento de iluminação, eu não tive aquele momento que eu descobri a verdade entre o bem e o mal, nada disso, não tem nada assim de grandioso. São os pequenos detalhes que a gente traz de lá. Para mim, o Caminho de Santiago foi uma jornada de autoconhecimento, assim, de um modo geral, porque é um momento que a gente está longe de casa, longe da família, longe do trabalho, não tem boleto para pagar, não tem preocupação em relação a isso, sabe que as coisas estão se ajeitando lá, e é um momento que você está com você mesmo, e você tem tempo, tem oportunidade de refletir sobre, pelo menos, eu tive esse tempo de refletir sobre mim, sobre principalmente como eu vejo as coisas, como eu reajo às coisas e como eu posso melhorar em relação a isso. Então, isso para mim foi muito importante. E, além disso, eu até anotei umas coisinhas aqui que são as coisas que eu aprendi no caminho, que eu vou falar rapidinho. Depois de um dia pesado da nossa rotina, a gente só precisa de um banho quentinho, uma comidinha gostosa, uma cama quentinha, com uma cobertinha, uma tacinha de vinho antes de dormir para relaxar, e relaxar e dormir. Porque no dia seguinte, o caminho vai estar lá, você vai ter outra etapa e você vai continuar, né? Aprendi também que o peregrino não perde um banheiro, porque você nunca sabe quando você vai encontrar o próximo. Então, tem um banheiro, você vai, sabe? Boa. Né? E assim, a gente tem que estar atento com as oportunidades. Às vezes as oportunidades estão na nossa frente aqui, a gente, daqui a pouco, deixa para a próxima, e a próxima demora muito para chegar. Verdade. E a gente tem que procurar um matinho, né? Eu vi lá no caminho que as pessoas são todas iguais. Não importa de onde vieram, que língua falam, qual a profissão. A gente não fica preocupado em saber o que a pessoa faz. Eventualmente, numa conversa, a gente acaba falando um pouco de si, mas isso aí não é o mais importante. Pode ter lá o doutor, o aluno, o estudante, o médico, o operário, está todo mundo no mesmo nível no mesmo nível, usando as roupas parecidas, né? Tem Decathlon no mundo inteiro, as coisas são parecidas, então as pessoas são iguais. E se o mundo entender, o dia que o mundo entender isso, acho que vai ser um mundo melhor. Com certeza. E a última é que nós nunca estamos sozinhos. Sempre vai ter alguém por perto. Mesmo que a gente escolha estar sozinho, a gente escolha caminhar sozinho, sempre vai ter alguém ao nosso redor. E a gente tem que ter humildade de aceitar ajuda quando precisa,
e tem que estar preparado para ajudar também quando a gente se depara com uma situação. Então, essas são as coisas que eu aprendi lá no caminho. Muito bem, sensacional. Muito bom, muito bom. Thelma, e aí? Eu acho que nas duas viagens eu estava passando por luto. Então, o que me marca, não sei se eu vou chamar isso de aprendizado, mas foi uma oportunidade que eu tive de passar o luto sozinha e pude, né, pôr aquilo para fora e vivenciar de uma maneira assim que eu pude ser espontânea. Meu pai, na primeira viagem, meu pai estava com câncer terminal num hospital e eu já tinha comprado passagem, já tinha pago a viagem e depois de uma dúvida tremenda eu acabei indo e passei esse luto longe dele, né? Foi bom porque foi longe dele, então todo o nervosismo, toda a tristeza, passei tudo longe dele. E quando voltei eu pude ficar perto dele de uma maneira tranquila. E na segunda viagem eu estava passando por um outro luto que era o fim de um relacionamento de 10 anos. E também, né, nesse eu falei para o Godinho e para a Georgette, eu me lembro muito daquele filme Eu Mesmo e Irene. Eu estava lá me batendo, me degladiando, me nocauteando, me jogando no chão. Eu estava brigando comigo mesma. Eu não briguei com ninguém, eu briguei só comigo, né? E até o final do caminho, eu já tinha feito as pazes. Então, foi excelente. Os dois caminhos me trouxeram essa... Foi a minha, sei lá, minha catarse, minha... Então, eu acho que isso foi uma das coisas principais. E eu acho que uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer o caminho, a Georgette já falou, mas às vezes eu encontrava com pessoas americanos e, sei lá, pessoas de outros países, e aí sempre a conversa ia para a política e eu falava assim, olha, eu acho que devia, assim, ó, você vai se candidatar a vereador, você vai fazer o primeiro trecho do caminho. Você quer se candidatar a deputado, você vai fazer 3 trechos. E depois você vai contar o que você aprendeu lá, porque nós passamos por fazenda, pisamos em cocô de vaca, lembra, Godinho, que eu mandei para você, aquele cheiro. Eu falei, o Godinho passou ontem por esse cheiro aqui, né? Então, assim, tudo que a gente vivencia ali, se a gente levar para a vida, a nossa vida muda. Então, eu acho que todos os políticos do mundo todo deviam de ser intimados e obrigatoriamente fazer um estágio no Caminho de Santiago, para aprender a ser gente, aprender a ter bolha no pé, ter que escorregar na pedra, doer o joelho, e aí ele sentir que ele é um ser humano e que os outros são seres humanos como eles, e que eu acho que é isso, eu acho que a gente aprende a ser gente. Exatamente isso. A gente, assim, as palavras de vocês foram lindas, espetaculares. O Caminho de Santiago é isso mesmo que ele representa, né? Tudo isso que ele representa. Eu acho que o Caminho de Santiago nos dá uma oportunidade a todos aqueles que vão ao caminho de nesses 30, 34, 20, 30, 34 dias, 40 dias de caminho, o caminho dá a oportunidade de você acreditar mais no ser humano, né? O ser humano ainda é possível que o ser humano seja recuperado, né? E o Caminho de Santiago nos traz essa sensação. E é um contraponto que eu sempre falo: a felicidade de chegar a Santiago, do sucesso, do objetivo cumprido, da missão realizada, missão entre aspas, realizada,
a chegada a Santiago, a felicidade da chegada na praça que você falou, que nos viu lá, essa felicidade contrasta também na mesma proporção com a sua tristeza de ter acabado o caminho e de ter acabado todo esse, entre aspas, sofrimento, acabado, entre aspas, as bolhas, acabado o frio que você passou, a fome que você passou, né? Então, assim, contrasta, as duas coisas são contrastantes, mas é uma coisa tão linda e bonita e maravilhosa que quando você volta, você fala assim, cara, o ser humano ainda tem chance, o ser humano ainda é possível de ser resgatado. Eu vou fazer uma parte aqui, eu pedi uma oportunidade já no nosso encerramento aqui de fazer uma parte. Eu não me lembrava desse caso do seu pai, não me lembrava dessa passagem do seu pai, mas vocês sabem muito bem que isso foi a minha passagem com minha mãe, né? Então, quando eu fui para o caminho de Santiago, minha mãe com Alzheimer na cama, já praticamente não interagindo mais, já não interagia mais. Eu cheguei no ouvido da minha mãe no sábado, no dia 9 de abril. Eu cheguei no ouvido da minha mãe e falei assim, olha só, mãe, estou indo fazer uma viagem uns 40 dias. Se você puder e se você quiser, você me espera. Espero voltar. Beleza. Nós fomos para o nosso caminho, nós fomos para o caminho. Quando eu voltei do caminho, cheguei no Rio na quinta-feira, dia 19 de maio, eu acho, 19 de maio. Dia 20, sexta-feira, teve todo o protocolo, teste de Covid, pegar meu filho, não sei o que tal. No dia 21, fui para casa da minha irmã, onde minha mãe estava, e naquele momento que a minha mãe escutou minha voz lá do quarto onde ela estava, ela teve uma queda de pressão, e aí dali ela foi para o hospital, e uma semana depois ela veio fazer passagem, veio a falecer, mas aquilo ficou muito marcado na minha mente, porque ela realmente me esperou eu retornar do caminho. Ela aguentou até quando pôde, quando ela escutou minha voz, meu filho chegou, eu posso ir embora. Tá? Então, assim, isso foi muito marcante na minha vida, e é marcante até hoje. E assim, e o que eu digo sempre, nada acontece por acaso. O caminho faz parte da nossa vida, está presente na nossa vida, vai estar sempre presente na nossa vida, por algum motivo, por vários motivos, ou por algum motivo que muitas vezes a gente desconhece. Minhas amigas, lamentavelmente nós estamos encerrando. O Renato pediu saindo aqui, mandou parabéns para você e para a Georgette. Agora que está ficando bom. Pois é, viu? Estava quase abrindo uma canha. Estava quase abrindo um vídeo numa canha, um chopinho aí espanhol. Abrindo a Estrela Galícia. Estrela Galícia, né? Então, assim, queria de coração agradecer a vocês aí a participação na live. Eu sei do nervosismo, mas vocês foram ótimos. Eu que agradeço. Tá? Agradeço muito de coração e agradeço de coração e particularmente muito, eu fiz isso lá em Santiago, agradeci muito vocês terem feito parte do meu caminho, terem caminhado comigo essa jornada, estarem presentes na realização do meu sonho. Então, eu agradeço demais a presença de vocês duas aqui, o convite, eu sei que não é nada fácil, é difícil, né? E, assim, muito obrigado pelo carinho de sempre e quem sabe novas lives, né? O Georgette já quebrou o gelo, hein, Georgette? Vamos fazer nova live. Vamos pensar no outro tema lá na frente. Banheiro no caminho, quem sabe? Banheiro, eu tenho uma história boa de banheiro, mas não vou contar hoje. Eu vou deixar no suspense. Então tá bom, eu que agradeço. Gente, eu quero agradecer a todos pela paciência que tiveram de me esperar minha barbeiragem aqui, porque barbeiragem minha mesmo, não consegui, demorei para entrar. Graças a Deus consegui entrar. Foi muito bom, apesar de eu estar muito nervosa, mas foi muito, muito bom, muito gostoso. Gostoso reviver esses dias que nós passamos juntos lá. E espero que tenha sido uma inspiração para quem está aí pensando em fazer. Sim. Com certeza foi. Com certeza, te garanto que foi. Tá joia, gente? Então, meus amigos, minhas amigas, vamos encerrar a nossa live de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Vamos estar encerrando, agradecendo mais uma vez as nossas convidadas, a Thelma e a Georgette, que estarem aqui presentes conosco, contando a experiência delas, dessa experiência maravilhosa, né? No caminho francês, dos 800 quilômetros de caminho francês, com Pirineus, hein? Com Pirineus. Tá? Então, agradecemos, como vamos encerrar a nossa live. E agradecendo mais uma vez a todos aqueles que quiserem, a nossa live ficará gravada no Instagram e em breve
estará também no YouTube para que vocês possam assistir. Muito bem, agradecendo a presença de todos e fazendo a nossa tradicional contagem regressiva. 3, 2, 1, fechando a nossa live. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.